Boa noite, meus queridos amigos. E estamos aqui reunidos para mais uma noite, né, de estudo do Livro dos Espíritos pela pré-mocidade. Vamos começar, então, com a nossa prece. Então, nós vamos imaginando a figura doce e meiga de Jesus, estando ao nosso lado, com suas mãos em cima de nossas cabeças, agradecendo a Ele e a todos esses amigos espirituais que nos auxiliam neste momento. Agradecer à equipe da Casa de Caibar Schutel, que está sempre conosco também, nos ajudando neste trabalho. E vamos agradecendo pela oportunidade de conhecimentos desta noite e que nós possamos, Mestre Jesus, colocar em prática no nosso dia a dia tudo que nós aprendemos aqui. E que a nossa reunião desta noite possa transcorrer em muita harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje o Edu vai ler, né, o restante, que é a última parte, e a palavra é com a Laila, gente. Bom, pessoal, nós vamos finalizar hoje, né? O nosso livro dos Espíritos, segunda parte. O Edu, você lê para mim, por favor, então, Ressurreição da Carne? Ressurreição da Carne, e já pode ler o outro tópico também, por favor. Ressurreição da carne. A ciência prova que é impossível existir a ressurreição da carne, conforme ensinam algumas religiões. Quando desencarnamos, morremos, o nosso corpo, ao ser enterrado com seus elementos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc., decompostos, irão servir à formação de novos corpos. Para o Espiritismo, o que existe é a reencarnação. O espírito volta à carne, ou seja, vai ocupar um novo corpo. Paraíso, inferno e purgatório. O paraíso, o inferno e o purgatório existem dentro de nós, são estados de consciência. Ao praticarmos o bem com amor no coração, estaremos caminhando em direção ao paraíso, à felicidade. Se fizermos o mal, provocando dor e sofrimento, quando nos conscientizarmos e nos arrependermos, estaremos no inferno da culpa. O purgatório é o desejo de expiação, quando ansiaremos por reencarnar, iniciar uma nova vida, buscando uma existência mais amorosa e pacífica. Finalizando, lembremos a principal lei ensinada por Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito bem. Então, assim, esse livro é muito bacana, né? Que a explicação é bem clara, né? Bem clara e... Então, assim, na ressurreição da carne, no item ressurreição da carne. É impossível um corpo morrer e ressuscitar, gente. Isso daí é uma coisa até óbvia, né? Porque quando um corpo morre, após 12 horas já é iniciada a decomposição da matéria. A parte espiritual, né, o espírito, ele vai se desprendendo gradativamente, ou seja, aos poucos ele vai se desprendendo do corpo físico. No Livro dos Espíritos, item sobre ressurreição da carne, que é a questão 1010, tem uma nota de São Luís dizendo exatamente sobre as moléculas que compõem o corpo e que se dispersam após a morte e que vão formar outros corpos. Dessa maneira, um indivíduo pode ter em seu corpo moléculas que pertenceram aos homens dos primeiros tempos. E aí me fez refletir e lembrei sobre a reciclagem. Olha só que bacana, né, gente? Isso é um reaproveitamento da matéria. Puxa, que exemplo maravilhoso que a natureza nos ensina. Ela nos inspira à reciclagem, ao reaproveitamento. E que Deus, em sua infinita bondade e justiça, nos deu a oportunidade da reencarnação. Como nós já estudamos, né, anteriormente, o espírito se desliga do corpo físico no momento da morte, né, vai se desligando aos poucos, e aguarda uma nova oportunidade de voltar em um novo corpo, não é o mesmo. Uma nova vida, mas com a bagagem de experiências, de sentimentos conquistados em outras existências. Agora, o item paraíso, inferno e purgatório,
Esse item, ele compõe no Livro dos Espíritos, questões 1011 a 1018. Muito bacana também, viu, gente, estarem lendo isso daí. E uma das perguntas, Kardec questiona se há um lugar destinado a penas e gozos dos espíritos segundo seu mérito, e a resposta que cada um traz em si o princípio da felicidade e da infelicidade. Então, é uma escolha. Quando Kardec questiona se há um local como um paraíso, lindo, lugar lindo, sabe? Ou um lugar como o inferno, que é um lugar de sofrimento, como a gente vê nos filmes, né? Coisa e tal, a resposta que os espíritos dão para ele é que tem os espíritos que podem sim se reunir conforme simpatia e afinidade, como acontece entre os encarnados também, né? A gente se reúne, então são grupinhos, não formam grupos, núcleos, né? De amigos. Então são pessoas que elas têm os mesmos, uma mesma sintonia, né? E aí a gente forma aqueles grupinhos ali. E os espíritos, eles se ligam por pensamento e se atraem por sentimentos, encarnados ou não. Porque nós somos espíritos, estando em carne ou sem a carne, né? Nós somos os mesmos, temos os mesmos sentimentos. Mas, assim, não tem um local, para ter esse local, que seria um inferno ou um paraíso, né, que é um lugar lindo, ou um lugar muito feio, precisaria existir, eles precisariam ficar parados e concentrados numa mesma vibração, para sustentar fluidicamente esse local. Porque, como eles estão na erraticidade, na espiritualidade, não tem matéria. Então, para existir um local igual um paraíso, que é citado nos livros, teria que haver uma sustentação fluídica para isso. E a gente sabe que isso é praticamente impossível, porque eles não ficam parados, né? Eles não conseguiriam ficar parados, que o espírito ele se movimenta através do pensamento. Não é como nós nos movimentamos através das nossas pernas. As pernas deles são o pensamento e a vontade. Então, isso não seria possível, não haveria uma conexão assim tão grande para eles sustentarem um local, materializarem um local desse porte, né? E o purgatório? Também Kardec pergunta a respeito disso para os espíritos. Não há um local determinado. O purgatório nada mais é do que as provas da vida corpórea. Então, o que nós passamos aqui na vida corpórea seria um purgatório. Porque é o resgate, né, gente? Nós estamos sempre resgatando, sofrendo a causa e efeito, né? Nosso livre-arbítrio, seja o que nós fizemos lá atrás ou agora, e nós temos que estar colhendo essas consequências. E Jesus mesmo disse: meu reino não é deste mundo. Quando ele disse essa frase, o que ele estava se referindo? Ele estava se referindo que ele não reina senão para os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domine o amor do bem. Mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. Não conseguem perceber essa magnitude, né? Essa importância dos ensinamentos de Jesus na vida da gente, no nosso progresso, na nossa evolução. Na questão 1018, Kardec também questiona se o reino do bem poderá um dia realizar-se aqui na Terra. Olha que só que interessante. E aí os espíritos respondem o seguinte: o bem reinará na Terra quando entre os homens que vêm habitar os bons superarem os maus. É pelo progresso moral e da justiça que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Quando todos os habitantes desse planeta estiverem na mesma vibração de amor. Você imagina, olha só que vai demorar um bocadinho, né, gente? Oremos, mas até todos estarem na mesma vibração, mas vai chegar, né? Vamos vibrar que a gente possa atrair logo esses bons espíritos, né? Esses espíritos mais elevados para cá,
que eles possam também estar nos ensinando, né? Que aí seria uma troca, né? Que legal. E para finalizar, os nossos verdadeiros tesouros são aqueles que levamos conosco como espíritos, que são nossas boas ações, os bons sentimentos, o nosso amor ao próximo. Isso que conquistamos para a existência fora. E nós que colhemos através do nosso livre-arbítrio, das nossas atitudes com o próximo e conosco mesmos, aí escolhemos estarmos no paraíso ou no inferno. Mas esse paraíso e esse inferno está aqui dentro de nós. Quando nós estamos bem conosco mesmo e com o nosso próximo, nós irradiamos boas vibrações. E essas boas vibrações que transformam o mundo. A gente começa a enxergar o mundo de uma outra forma. Agora, uma pessoa que carrega um inferno dentro de si, ou seja, ela é uma pessoa egoísta, ela é uma pessoa orgulhosa, ela não pensa no seu próximo. Então, ela olha o mundo ao redor dela de uma outra forma. Então, ela está criando dentro dela e ao redor dela também, né? Que ela é vibração, todos nós somos vibração. Então, ela está vibrando o quê? Coisas ruins ao redor dela. E essa escolha, gente, de paraíso e de inferno, que vive dentro de nós, é uma escolha nossa, única e exclusivamente nossa. Então, é através do nosso livre-arbítrio, da causa e efeito, porque, assim, a colheita, ela é obrigatória. Então, vamos estar atentos àquilo que nós plantamos, porque vamos ter que colher tudo isso. E agora, para dar espaço para nossas amigas falarem, e concluímos o livro, né? Que nós estamos concluindo ele hoje, e a semana que vem vamos começar uma outra leitura. E Deus é tão fantástico, né, gente? É tão maravilhoso que há um monte de chance que ele dá para a gente, há um monte, né, que ele deixa a gente vir, ele deixa, e é muito legal. E esse negócio que muitas pessoas falam, o castigo, não existe, né? Somos nós mesmos, né, que vamos passando por tudo, e a gente é aquela coisa, deixar de pôr culpa nos outros, né, das coisas que acontecem com a gente, porque somos nós mesmos responsáveis, e vamos plantar somente coisas boas para a gente colher coisas boas lá na frente, né? Uhum. Uma outra coisa que eu estava pensando, né? Agora que eu achei bem interessante, que a Laila falou, foi sobre o reino do bem, o reino do amor no planeta Terra, né? E a gente sabe que isso vai demorar muito, mas a gente sabe que vai chegar, como a Laila falou. E é maravilhoso a gente saber que a gente está tendo sempre oportunidades com relação à nossa reforma interior, né? Porque assim, o Evangelho, Jesus trouxe há mais de 2000 anos e até agora a gente não conseguiu ainda compreender. Vai demorar muito, mas vai chegar um tempo que a gente vai entender, porque Deus é bom e justo e sempre vai estar dando oportunidade. E a gente sabe que a maioria dos espíritos que hoje são evoluídos, eles passaram por essa caminhada como a gente está passando, né? E faz parte da humanidade, né? Por exemplo, um espírito, um Cristo, né? Ele já viveu tudo que a gente está vivendo agora. Então, a gente já sabe qual é o nosso destino e o que é que a gente tem que fazer. É muito difícil, na prática, tudo isso, tipo, amar o outro, que não nos ama, né, e etc. Mas a gente tem que ter boa vontade e ir praticando, porque mesmo que seja aos poucos, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada existência, e um dia a gente há de chegar lá, né? É isso. A natureza não dá salto, né? A Marilene está sem som. Tem que ligar o som, Marilene. Tá sem som.
Aí, não, de novo. Aí. Então, o que eu achei mais interessante, a parte que a Lara falou sobre o purgatório. A gente analisa e vê a misericórdia de Deus, né? Ele reúne um monte de seres imperfeitos, devedores, e, sabe, precisando, né, expurgar, quer se libertar, pôr para fora tudo aquilo que tem de ruim e coloca no mundo maravilhoso, porque a Terra é um mundo maravilhoso, nos dá a oportunidade. Então, eu fico olhando a misericórdia divina, que dá essa chance da gente pagar num lugar como esse, que a gente que está estragando o planeta, né? Uhum. Então, eu nunca tinha pensado por esse lado a Terra como purgatório, e realmente é o purgatório, que é aqui que a gente está purgando, que a gente está, sabe, trabalhando, se libertando, expulsando, né, aquilo que tem de ruim. E eu penso que o céu e o inferno também devem ser assim, porque os mundos felizes nada mais é do que o céu, que são aonde vão os espíritos mais evoluídos, para um descanso, para um repouso espiritual, num lugar que é o céu, pela vibração realmente, né? Então eu fiquei imaginando a bondade de Deus, que a gente é tão devedor da maneira que a gente é, e ainda ter essa maravilha de estar num planeta como esse, nos libertando, né, dos nossos defeitos, né? Isso aí. Verdade. Edu, quer concluir? Eu não sei, acho que hoje fiquei tentando encontrar alguma coisa, mas eu acho que vocês falaram tudo já. Quer fazer algum comentário, amor? Acho que está tudo bem, então. Gostei da parte da reciclagem. Nossa, achei tão interessante, menina. Verdade Que mesmo. coisa, né? Que coisa, né, gente? A gente nem pensa nisso, né? De novo, como é que é? Desaproveita, como é que é? Vai lá, repete. As moléculas, né? Que as moléculas do corpo vão para a Terra. Quando a gente Porque, assim, volta, o corpo desencarna. Volta tudo, né? Sim. Desencarnou, o corpo é enterrado, aí aquelas moléculas, elas vão para a Terra, assim, né? Vão se dissipar ali na Terra e vão com outras moléculas, juntar com outras moléculas e vão formar um outro corpo. Entendi. Olha que coisa, né? Perfeição, né? Reciclagem, É né? demais, Coisa né, boa, gente? né? É Deus, né? Bem A gente legal. fala é Deus. Por isso que é Muito bom bom. estudar, né? A gente vai aprendendo coisa que a gente nem imagina, né? Sim. E tem coisas que a gente até lê, a gente escuta, a gente comenta às vezes, alguém comenta para a gente, mas cada época da vida da gente a gente consegue compreender cada Verdade, vez melhor, né? verdade. É E isso, é é maravilhoso interessante, poder estudar. maravilhoso. Ontem, até no nosso evangelho, foi citado alguma coisa, né, na verdade, foi citado, não, o tema era também sobre morte, né? E é interessante que o espírito, ele não desprende, assim, já automático, né, do corpo, após a morte. Então, ele vai fazendo uma coisa meio bem gradual, né? E aí eu estava vendo eu acho que deve ser mais ou menos uma certa sintonia com a decomposição do corpo mesmo. Que o corpo começa a se decompor não de imediato, são 12 horas depois. Então, Por pode isso que ser... sim. a cremação tem aquele ritual, mas eles cremam mesmo o corpo 72 horas depois. A Maria que estava falando isso, porque os pais dela, os dois, foram cremados, né? Então, eles só cremam 72 horas depois. Então, e aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, de repente, tem até uma relação nessa questão da decomposição com esse desprendimento do espírito, né? Porque dependendo do tipo de desencarne, e até acho que qualquer desencarne mesmo, né? A gente ainda é apegado à matéria. Então, há ali um tempinho para a gente começar a romper, né, esse liame entre o espírito e a matéria.
A não ser quando é um espírito muito evoluído, que nem o Chico Xavier, ele já estava com pelado aqui, né? Já deu, Não, já deu Ele comunicação. voltou, já Caibar saiu também, né? voando. Caibar também. Caibar. É. O Chico, vocês viram a palestra daquele moço? Eu não lembro, me lembra onde, mas Chico levantou de manhã, ligou no barbeiro. Eu vi. Pediu para que ele viesse, ele falou, eu quero cortar o cabelo e fazer a barba, e tem que ser agora. Aí o barbeiro falou, nossa, Chico, eu estou ocupado, posso mandar outra pessoa? Pode, não tem problema, mas tem que vir agora. Aí foi, fez a barba, fez o cabelo, escolheu o melhor terno, aí depois deitou e tchau. Ai, gente, e foi, né? Porque já tem esse desprendimento do espírito, né? Ele já é um espírito desprendido. Dizem que a gente tem que viver se preparando para morrer, né? O certo seria isso. Você tem que viver já se desprendendo, porque quanto mais você está apegado... Hoje, eu estava passando, né? Meu filho ele vai se casar, né? Ele vai se casar. Não casar no papel, mas vai... E ele veio hoje me trazer, né? Que ele alugou apartamento, né? Ai, mãe, todo feliz, eu fiquei feliz. Aí dá aquele vazio, dá aquela coisa, eu falo, puxa vida, eu vou ficar sozinha. Mas é isso, é você se desprender, a gente sempre fala isso aqui, né? Mas você não consegue de imediato, assim, sabe? Quando um ser querido morre ou vai embora, ou mesmo quando vai viajar, mas vai viajar, mas vai estudar. Quando minha filha, quando ela tinha 18 anos, minha filha e meu filho, eles foram estudar na Inglaterra. Quando a minha filha foi, mas eu chorei o dia inteiro. Mas é que ela nunca mais ia voltar, né? Não é isso. Porque eu nunca tinha me separado dela. A gente mas dá a sensação, né? Muito ligada. E ela foi passar lá 3, 4 meses. Meu filho falava com ele todo dia. Ele ficou 1 ano, eu gastei uma fortuna, quase fui para falência, porque na época não tinha que nem agora o WhatsApp. Era muito caro. Mas não, por isso eu falo, gente, eu às vezes tenho medo de falar as coisas, porque você é testado naquilo que você prega, naquilo que você fala. É muito fácil você só estar com a palavra, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sabe, eu sempre procuro ser bem pausada, assim, bem, sabe, bem centrada para dizer, gente, a gente precisa fazer, mas não é fácil. E foi uma coisa ontem foi muito falado sobre isso, Marilene, no nosso evangelho, né, Sônia? Falaram muito, a Sônia Hélida. Sobre esse preparo, né? Sobre esse preparo, exatamente sobre isso. Que na verdade, o corpo está na prisão, né, gente? Só que a gente gosta dessa prisão. É porque a gente não lembra, né? E agora já o Chico Xavier, por ser um espírito mais evoluído, ele não só lembrava, como também ele convivia com os espíritos. Ele passou toda a vida dele se preparando, né? Sempre no nosso dia a dia, por exemplo, toda mudança assusta. Se você vai mudar de emprego, você fica insegura. Se você se separa, se você vai casar, se você vai mudar de casa. E sempre é assim, a gente está sempre tendo que se preparar. Então, eu acho que a nossa maior dificuldade é a gente não levar a sério, né? Como o Chico levou, esses grandes espíritos levou, porque você tem que se preparar para a morte, não tem como escapar. Não é? É a única certeza que nós temos, né? Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que ver. Eu acho que quanto mais a gente estuda, você vai tendo mais entendimento, né? Mas assim, eu estava até pensando nisso daí, né? Ontem mesmo, depois desse estudo, que a gente tem que confiar mais, na verdade, né? A gente tem que exercitar mais a nossa fé. Qual é a sua confiança em Deus? Deus não vai fazer você sofrer, mesmo. Eu tenho medo de acontecer. Gente, Deus é bom o tempo todo. Ele vai te amparar, seja lá onde você for, e vai amparar quem ficou também. Porque a gente sempre pensa nisso. Você acha que ele vai desamparar? Mas sabe o que eu acho, Laila? Eu sempre penso nisso, né?
é tudo consequência de coisas que foram plantadas na mente através das sim, religiões, Sim. que vem desde lá de trás, sabe, querendo pôr medo no povo, que existe o inferno. Então, foi se colocando na cabeça da pessoa que tudo era terrível. Do E fim, aquilo né? ficou implantado no ser humano. Sim. Então, a gente tem pavor, a gente tem terror. Hoje que talvez a gente está começando a ter um pouquinho mais de conhecimento. Mas antigamente, morte era terrível, era maldição, era isso. Hoje a gente sabe que é uma passagem difícil, é. Por isso que eu falo, não é fácil você perder alguém ir embora, alguém morrer. Não é fácil. Você tem uma pessoa boa, hoje tem Covid, hoje, amanhã está morta. Eu fiquei com tanta dó de ver. Mas aí que eu falo, né? O Tarcísio Meira, vocês viram? Sim. Que casalzinho mais lindo. Aí, de repente, como deve estar sendo difícil para ela? Sim. E para ele, talvez, né? Não Sim, sei, mas para ele também. Porque é uma eles coisa que... eles né? eram Mas, tão 60 anos junto. mas isso tudo é porque a gente não sabe o que vem depois. Por isso que a gente tem essa insegurança. Muitas Exatamente. vezes a gente sabe que confiando ou não, vacilando ou não, vai acontecer. E o que nos causa medo mesmo é o medo daquilo que nós não conhecemos. E isso é em tudo na nossa vida, né? Nossa falta de fé, em outras palavras, né? Porque a gente prega aqui que a vida continua, que você vai continuar, mas a gente mesmo, a nossa fé mesmo, a gente tem medo, não adianta. A Isso é gente ainda inerente não... ao ser humano. E Exatamente. Deus entende isso de nós e Isso. Ele aceita. Não é uma E crítica, é uma constatação que eu acho que a Não, gente sim, tem sim. essa Mas é uma insegurança, constatação mesmo. exatamente. Começarmos Mas é a isso. exercitarmos, né? Pensar, né? Já aceitarmos. Aceita que, como diz, aceita que dói menos. Então, vamos Então finalizar? tá. Uhum. Pode fazer já? Pode. Então, assim, queridos irmãos, nesse momento, né? Vamos elevando nosso pensamento a Deus, ao mais alto, em sintonia com aqueles amigos espirituais que toda segunda-feira estão aqui nos fazendo companhia, nos intuindo para que possamos tirar o melhor das lições do Evangelho, do Livro dos Espíritos, pedindo a Deus que derrame sobre nossas mentes, nossa cabeça, a tua sabedoria, a tua luz, para que possamos ir purgando, retirando de dentro de nós tudo aquilo que temos de ruim, de nocivo, para que possamos ir limpando a nossa alma, nosso perispírito, nosso espírito, para que quando chegar o nosso momento de voltar à pátria espiritual, estejamos mais leves, mais tranquilos, que a nossa passagem, quando for o momento, seja serena. Pai de infinita misericórdia, pedimos nesse momento vibrações pelo nosso planeta tão lindo, pelos nossos irmãos de todos os países, onde há guerra, onde há dor, que todos recebam nós, nesse momento, as nossas vibrações de amor, de paz, e que possamos, um a um, gradativamente, nos tornando melhores, fazendo que em algum momento esse planeta se torne um planeta feliz, de espíritos felizes, evoluídos, que possamos, mesmo que seja dando um passinho de cada vez, Pai, seguirmos o caminho do progresso. E vamos assim, vibrando por todos aqueles que nesse momento se encontram nos leitos dos hospitais, famílias que se encontram passando necessidades, aqueles irmãos que se encontram nas ruas com este frio, que a misericórdia divina se
Alcança todos eles, Pai, que cada um receba na medida e na necessidade de cada um. E vamos assim vibrando por 2 irmãozinhos que se encontram acometidos com a Covid. É nosso irmão Lucas Giovanni Coelho de Palma, que está internado na UTI. E pelo nosso irmão Luiz Otávio Borges, que a misericórdia divina estenda a sua mão sobre eles, Pai. E o teu sopro possa chegar até o pulmão desses 2 irmãozinhos, restaurando, se for do merecimento, se for da necessidade, o ar tão necessário, Pai, que eles possam ser aliviados no seu sofrimento, que os seus familiares também tenham a confiança no Pai maior. Vibramos por todos aqueles irmãos que, de alguma maneira, precisam, né, de um auxílio, de um emprego. Em especial, também quero pedir pelo meu filho, que nesse momento está iniciando uma nova vida, né, com sua noiva, com sua mulher, que eles possam ser muito felizes, que Deus abençoe esse novo lar que se forma. E assim, agradecido, nós pedimos que, se for da tua vontade, Pai, possamos estar reunidos na próxima semana para dar continuidade ao nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus.